Oi, oi! Nesse vídeo de hoje a gente vai explicar como fazer o bebê prematuro conseguir sentar. A primeira coisa que a gente precisa saber é que para o bebê prematuro sentar, ele precisa ter 6 meses de idade corrigida. Ou seja, primeiro a gente faz a correção da idade gestacional desse bebê. Então, assim, se um bebê tem 8 meses de idade de vida hoje, nasceu com 32 semanas, a gente vai subtrair 40 por 32, que foram as semanas que ele nasceu. Ou seja, ele tem 8 semanas de crédito, nasceu 8 semanas antes do previsto. 8 semanas dá por volta de 2 meses. E se hoje esse bebê tem 8 meses, fazendo a correção 8 menos 2 meses, ele tem 6. Então é um bebê que a gente pode sentar. Mas não necessariamente só pela idade gestacional que a gente vai definir se ele pode ou não sentar. Depois de saber a idade gestacional que ele pode sentar, a gente tem que avaliar se ele tem estrutura muscular para se manter sentado. E como é que a gente avalia isso? Um bebê que consiga sentar é um bebê que já tem controle do tronco. E a gente pode avaliar isso na postura de barriga para baixo. Se é um bebê que faz a esfinge, que ele estica bastante os cotovelos, faz bastante transferência, extensão aqui da coluna e consegue esticar tanta coluna que ele consegue controlar até essa região aqui do final da coluna, início do bumbum, certo? É um bebê que tem essa ativação bastante forte na postura de bruço, ele bota bastante carga nos braços, a gente chama essa postura de esfinge, certo? Além disso, é um bebê que na postura de barriga para cima, ele consegue trazer as duas mãozinhas e as duas pernas para cima. Já tem esse controle abdominal bastante forte, porque ele consegue manter essa postura aqui, certo? Além disso, a gente vai avaliando a postura, certo? Quando o bebê está sentado, ele precisa ter essa força abdominal aqui, essa força na coluna. Por quê? Porque quando você bota o bebê sentado, se ele não tiver uma ativação muscular, tanto na região da frente, que é a abdominal, quanto a parte de trás, que é a lombar, a coluna toda, até a região aqui, né? Ele vai transferindo bastante carga no quadril. Para que esse quadril se mantenha estável, não tenha nenhum risco de luxação, que é a saída desse osso da articulação, ele precisa ter um músculo forte para sustentar essa estrutura óssea no lugar. E aí ele só vai conseguir manter essa estrutura forte com músculo forte. Então a gente só pode colocar esse bebê sentado se ele tem esse músculo suficiente para que a gente não transfira a carga numa região que ainda está pouco equilibrada devido à musculatura fraca. Tá? Então, esse bebê já pode colocar na postura sentada, se tem essa musculatura forte. E aí a gente vai, aos pouquinhos, começar. A gente pode abrir bastante a base aqui, para que quanto maior a base que ele tiver aqui nas pernas, maior é a estabilidade que ele consiga ficar sentado, certo? A gente pode sempre fazer movimentos na lateral, para que ele consiga, aos pouquinhos, se acomodar nessa postura. Outra forma também muito interessante é a gente colocar uma almofada aqui na frente dele, para que ele comece a apoiar as duas mãozinhas aqui na altura do cotovelo dele, para que ele fique mais estável. Porque a partir do momento, porque ele nunca sentou, então ele não entende esse movimento. A gente vai dar algumas opções para que ele fique mais tranquilo, que ele fique mais confiante. A gente vai transferindo a carga aqui no braço, na parte da frente. Depois que ele se sentir confiante, a gente pode transferir essa carga dos braços lá no chão, mais lá onde ele está sentado. Mas a gente já pode começar assim, com algo na altura do cotovelo dele aqui, certo? E aos pouquinhos ele vai se acostumando com essa postura. Agora, se você perceber que quando você coloca seu bebê sentado, ele começa a curvar a coluna, curvar, a gente evita, a gente tira dessa postura, porque isso é um sinal que ele ainda está com a musculatura fraca para estar nessa postura. Então, a gente vai ativar de outra forma, e não na postura sentada. A gente ativa com o bebê de bruço, aumentando a altura que ele consiga enxergar, para que ele consiga ativar mais a musculatura até a região, para que ele tenha força suficiente para se manter na postura. E a gente não ativa a postura sentada na postura sentada. A gente vai ativar essa musculatura nas posturas anteriores, na esfinge, na postura de barriga para cima. A gente pode ativar essa musculatura aqui, ó, fazendo ele trazer a mãozinha na região dos pés, porque a gente está ativando o abdômen dele aqui, que vai ser propício para que quando ele ficar sentado, ele tenha força suficiente e não fique curvando, tá joia? Então, um grande abraço.